compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi hoje na madrugada. As pessoas elas não dão crédito ao mundo espiritual, elas acham que isso é besteira, é religiosidade, não tem nada a ver com o mundo físico, isso é coisa da Bíblia, gente, mas não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o mundo espiritual ele é tão real, ou até mais real, do que o mundo físico. Tanto que lá no início de tudo, a criação, Deus foi falando, né? Haja luz e houve luz, haja separação entre as águas e a terra. Vocês percebem que desde o início, o mundo espiritual ele tem muito mais poder do que o mundo físico? Tanto que tudo na nossa vida, para acontecer primeiro no físico, acontece no espiritual. Por isso que a palavra vem falando, que o que a gente fala, o poder da nossa língua, o poder do que a gente pensa, de como a gente age, tudo isso, né, reflete no nosso mundo físico, porque primeiro reflete lá no mundo espiritual. E foi uma coisa incrível que aconteceu essa madrugada, incrível. Olha, eu vou falar para vocês. Eu acordo às 5 horas da manhã, eu tô todo dia agora, às 6 horas da manhã, postando um vídeo de oração. O que eu faço? Eu acordo às 5 horas da manhã, e tá aqui até na descrição do vídeo, tá aqui esse vídeo que aconteceu hoje de manhã que eu gravei. Eu acordo geralmente às 5 horas da manhã, eu oro, né? Faço meu momento de oração, peço a Deus uma palavra, e quando Deus me dá essa palavra, eu ligo a câmera e gravo, né? Faço a palavra e depois a oração. E hoje, justamente hoje, saiu o Salmo 91, e olha que loucura. Comecei a ler, liguei a câmera, comecei a gravar falando do Salmo 91, 11, e falando, e de repente, um barulho na cozinha. Gente, era 5 horas da manhã, umas 5h20 da manhã, né? Então, o que acontece? Eu peguei, peraí que a luz aqui apagou, aqui foi um negócio ali. Eu peguei, olha só que loucura, eu peguei e fui, levantei para ver, desliguei a câmera, encerrei o vídeo, e fui lá na cozinha ver qual era o barulho. Porque na noite anterior, o meu filho, ele tinha comido você sabe essas bolachas agora que vem, que ela tem uma coberturazinha de chocolate, ela é quadradinha? Meu filho tinha comido uma bolacha daquela noite. E ele deixou essa embalagem do lado do lixo. Ela é uma embalagem mais dura, mais grossa, é um plástico grosso. E quando eu comecei a gravar o vídeo, li no Salmo 91, gente, eu ouvi como se alguém estivesse amassando essa embalagem. Achei, será que alguém acordou? Né? Levantei, desliguei a câmera, fui lá na cozinha. Nada, não tinha ninguém. Fui no quarto, estava todo mundo dormindo, meus filhos dormindo, minha mãe dormindo. Falei, nossa, que estranho. E detalhe, gente, quando eu gravo, eu apago todas as luzes, só deixo a câmera, a luz da câmera mesmo, aqui do refletor ligado, né? Que é para dar uma imagem com mais qualidade. Aí, beleza, deve ter sido alguma coisa. Voltei a gravar. Na segunda vez, de novo, o mesmo barulho, como se alguém estivesse amassando aquela embalagem. Aí eu já comecei a ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, eu sou pastora há 10 anos, eu não tenho medo do mundo espiritual. Eu tenho 10 anos que eu já expulsei coisas ruins de pessoas, já orei, já vi pessoas manifestadas, e eu já expulsei o espírito delas, mas eu confesso que eu fiquei cismada. Novamente, eu desliguei, encerrei a gravação, fui lá na cozinha. Olhei a embalagem intacta. Isso aconteceu por 3 vezes. 3 vezes. Aí eu falei, cara, isso não vai me impedir de gravar. Aí liguei a câmera e falei, vou gravar, com barulho ou sem barulho. Só que, pasmem, quando eu comecei a gravar e comecei a ler o Salmo 91, foi me subindo um arrepio, mas um arrepio tão forte. Sabe, me arrepiava do pé, né, da planta dos pés até o último fio da minha cabeça. E a gente que é muito sensível ao Espírito Santo, a gente que é muito sensível a Deus, né? Eu não sou pastor há 1 ano, eu sou há 10 anos que eu tenho uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, que eu venho servindo a Ele, integridade, buscando a presença dEle. O Espírito que está em nós revela que tem algo estranho ali, que tem um outro Espírito naquele ambiente. E na hora, gente, eu senti que tinha um Espírito e não vinha da parte de Deus. Tinha um Espírito do meu lado, tipo, furioso, porque eu estava lendo o Salmo 91. Olha a importância de nós começarmos o nosso dia protegido pelo poder da palavra, pelo poder da oração. As pessoas hoje acordam, elas saem correndo, ou então elas levantam, a primeira coisa que elas fazem é pegam o celular, vê mensagem das pessoas, fala com as outras pessoas, mas elas não param 1 minuto para orar e falar com Deus.
As pessoas estão tão habitoladas nas redes sociais que a primeira coisa que elas fazem quando elas levantam é ficar olhando a rede social. Olha a importância de você orar. E aí eu senti que tinha alguma coisa do meu lado que não provinha de Deus, porque eu me arrepiava demais. E eu naquela escuridão, agora você imagina. Eu na escuridão da sala, porque eu estava gravando na sala, porque como estava todo mundo dormindo, né? Meu filho de 10 anos dorme comigo, porque eu estou com uma visita em casa, então a visita está dormindo no quarto dele, a cama dele está dormindo comigo. Aí meu filho estava dormindo, no outro quarto tinha visita, minha mãe, enfim. Eu falei, eu vou gravar na sala para não acordar ninguém. Porque afinal de contas eram 5 horas da manhã. Você imagina, eu numa sala escura, só com a luz do refletor, e eu senti uma presença do meu lado que me arrepiava. E eu falei, eu não vou parar não. Se você for assistir o vídeo, que eu vou deixar aqui o link dele na descrição, olha, eu vou te falar, tem uma hora que eu falo com tanta autoridade, porque é os teus anjos deram a ordem ao teu respeito para que te guarde. E naquela hora eu estava falando para o espírito imundo que estava do meu lado, que há uma ordenança de Deus na minha vida, que ele enviaria os anjos dele para me guardar em todos os caminhos. E aí eu senti que o arrepio foi diminuindo, e aí eu senti o Espírito Santo falando, filha, eu estou aqui do teu lado. Então você percebe que o mundo espiritual é algo sério, gente, que não é brincadeira. Olha o poder que tem o Salmo 91. Desde que eu sou criança, eu ouço que o Salmo 91 é um salmo de proteção, é um salmo de cobertura espiritual. E muitas pessoas não valorizam isso. Ah, besteira, é só mais um salmo. Não. Quando o salmista escreveu esse salmo, só Deus sabe as afrontas espirituais que ele estava passando para que ele pudesse escrever. Quando ele fala assim, olha como ele começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você está escondido no esconderijo de Deus, porque está vindo um ataque contra a tua vida. Está vindo um contra-ataque na tua vida, investida do inimigo sobre nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí o salmista estava falando, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Tem aquela parte que ele fala assim, né, que a peste, caiam 10 mil ao seu lado, 1.000 à sua esquerda, enfim, que você não vai ser atingido. Eu acredito que o salmista estava passando realmente por um momento de afronta espiritual, porque foi surreal o que eu senti hoje, vocês não têm noção. Aquele barulho vem da cozinha de alguém amassando a embalagem. Eu chego na cozinha, nada, eu volto a gravar quando ligo. Isso que eu estava gravando sobre o Salmo 91. Você vê como é que o inimigo não quer que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Ainda mais o Salmo 91, que é um salmo de proteção. Voltava por 3 vezes, eu fiz isso. Até que na 4ª vez eu falei, chega, seja o que tiver aqui, ele não vai me paralisar de gravar o vídeo que eu estou gravando. Que eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas, esse vídeo vai fazer diferença na vida de algumas pessoas. E aí, quando ele não... Olha só, quando o inimigo não sossegado, porque eu não deixei de gravar, que eu insisti em gravar, ele veio para perto. Porque a palavra de Deus diz... Aí tem gente que vai ouvir esse vídeo e vai dizer assim, tá amarrado, tá repreendido. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia relata que Deus está ao nosso redor todo o tempo. Mas que o inimigo está ao nosso derredor. Ou seja, Deus está aqui e o inimigo está também do nosso lado. Você acha que não? Você acha que quando você está dormindo no teu quarto à noite, você acha que ele não se aproxima de você? Ai, muitos vão ficar com medo agora, né? Você acha que quando você está dormindo, ele não se aproxima de você e diz assim, vou te destruir, vou acabar com a tua vida. Só que, porém, tem um anjo de Deus do lado dizendo assim, não vai acabar não. Porque eu fui enviado, eu recebi uma ordem do Altíssimo, do Criador de todas as coisas, para vir guardar ela, proteger ela. Você não sabe como há uma guerra espiritual pela tua vida. Você não tem noção como o inimigo luta dia e noite para destruir você. O mundo espiritual não é brincadeira. Por isso que eu te convido todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, estarei postando um vídeo aqui de oração. Eu nunca fiz isso, mas já tem dias que o Senhor tem me cobrado para que eu faça esse modelo de oração todo dia pela manhã. Ele fala, Meire, olha gente, eu vou falar uma coisa. Eu gosto de dormir, eu vou ser bem sincera para você. Você me deu um trabalho para fazer até meia-noite, 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, eu trabalho direto sem parar. Agora acordar cedo eu nunca gostei. Eu acordo quando eu tenho que trabalhar, lógico. E Deus me deu essa incumbência.
de eu acordar, olha só, de eu acordar todo dia às 5 horas da manhã, fazer uma oração, tirar uma palavra e depois gravar um vídeo para vocês. Então, para que eu acorde de manhã não é brincadeira. Eu gosto de dormir até um pouquinho, umas 8 horas, sabe? Mas eu vi a afronta que foi do inimigo do meu lado, eu senti a presença dele. Gente, vocês não têm noção como o meu corpo se arrepiava. E pior, você está gravando, né? E você não pode parar de gravar. Como que eu vou parar a gravação e dizer que eu estou sentindo um arrepio, uma coisa estranha do meu lado? Mas eu vi que estava tendo uma batalha espiritual, o Espírito Santo aqui e um espírito demoníaco daqui. Eu senti que estava tendo realmente uma batalha espiritual naquele momento pela oração. E aí, Deus, há muito tempo, Deus está me cobrando de eu levantar e fazer essa oração. Então, eu comecei desde segunda-feira, eu comecei a fazer esse propósito de oração e palavra para a tua vida, para você começar um dia já aí, com sua ativação espiritual, com sua vida protegida, resguardada por Deus, pelo Espírito Santo. E eu senti o arrepio vinha assim, ó, e aquela sala toda escura, só a luz do refletor. E eu senti aquele arrepio, mas um arrepio tão forte. Não sei se você já viu um filme ou desenho de quando o gato passa alguma coisa perto dele, que os pelos dele se arrepia assim. Gente, eu fiquei assim. Mas eu não podia falar isso na gravação, porque ele ia assustar as pessoas que estavam assistindo ali, né? Então, o que eu fiz? Eu usei a autoridade da palavra que eu estava lendo naquela hora. E tem uma parte do vídeo que eu falo com muita autoridade, eu falo assim, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde em todos os caminhos. Quando eu falei com autoridade, eu senti que o mal saiu. Então, eu quero dizer para você, ore mais, jejue mais, busque conhecer as Escrituras. Não tem como você vencer o inimigo se você não lutar pelas armas que vai conseguir combater ele. Existe uma arma chamada jejum, oração, conhecimento da palavra. São essas armas que te fazem vencer o inimigo. Você não vence o inimigo apenas porque você é bonito, porque você é bonita, não. A gente precisa de ferramentas para vencer ele. Então você percebe que as pessoas hoje em dia elas não têm tempo mais para estudar a palavra, para jejuar, para orar. Eu saí de 70 dias de um período de jejum que eu fiz para fortalecer o meu espírito, fortalecer a minha alma na presença do Senhor, para que quando eu chegasse aqui para gravar para você, haja autoridade na minha vida espiritual para poder falar, base espiritual para poder falar do poder de Deus na tua vida. Eu não vim aqui, não caí de paraquedas. Porque é modinha hoje todo mundo gravar, todo mundo dizer que é pastor. Não, eu não caí aqui de paraquedas. São 10 anos como pastora. E só de conhecimento do Evangelho, eu tenho 30 anos que eu desci as águas. Eu tenho uma dedicação, uma vida dedicada ao Senhor. Eu não caí aqui de paraquedas, eu não estou aqui porque eu quero gravar vídeo, não. Foi um direcionamento de Deus. Esse canal meu estava parado há muito tempo. Eu tenho ele há uns 5, 6 anos, mas ele estava parado. Eu tinha parado de gravar vídeo. Até que o Espírito Santo começou a me incomodar de novo para que eu voltasse a gravar vídeos. Vocês percebem que o mundo espiritual não está feliz com os vídeos que eu estou fazendo? Lógico que não. Ele não quer que você tenha conhecimento. Ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Ele não tem prazer de que você tenha conhecimento que o mundo espiritual existe. Ele é mais real do que a gente imagina. Mas no dia de hoje eu vou te chamar para todos os dias 6 horas da manhã estar comigo aqui em oração. Coloca o seu celular para despertar, levanta um pouco mais cedo, se prepara, se consagra para esse momento que Deus está separando para que eu possa levar uma palavra de Deus para a tua vida, uma oração, sabe? E ele lutou contra mim, mas tem uma coisa, eu saí vitoriosa, porque aquele que está comigo é muito mais poderoso do que ele. Agora, se eu vou te falar, se fosse outra pessoa, eu tinha saído correndo. Gente, tinha saído correndo, porque olha, o arrepio foi forte. Eu senti, olha, eu gravando assim, e eu senti, sabe, a energia dele aqui do meu lado. Tipo, você não vai gravar, eu não vou deixar você gravar. E eu falei, vai sim. Porque você não manda na minha vida. A minha vida está sob o direcionamento de Deus. É Deus que comanda, é Deus que direciona e é Deus que tem o poder sobre a minha vida. Por isso que muitas vezes você está à noite deitado no seu quarto, você tem um pesadelo horrível e você não entende. É ele do seu lado, tentando te destruir. Mas por essa palavra eu repreendo ele no nome de Jesus. Por essa palavra eu digo que em nome de Jesus o Senhor envia anjos para cuidar de você, para te proteger em todos os teus caminhos. Mas eu vou falar para você, faz uma aliança com Cristo. O mundo espiritual, ele é real. Ele não é brincadeira.
E eu vou te falar, foi sobrenatural o que eu vivi hoje. E olha o que eu estou dizendo, você está falando com uma pessoa que tem 10 anos de experiência ministerial, que já expulsei muitos, mas eu senti a presença dele assim, ó, como se fosse uma pessoa em pé. E eu falei, não estou com medo de você. O meu corpo pode estar arrepiado, porque o corpo ele não consegue suportar o poder do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, tanto para o mal como do bem, tem poder, né? Tem poder, a gente sabe que tem poder. Lógico que o nosso Deus tem todo o poder, mas o mundo espiritual do mal também tem poder. E o corpo, ele não suporta, né? O corpo, a matéria, ele não tem estrutura para aguentar o espiritual. Então, quando ele chegou perto de mim, eu senti o meu corpo todo, como se o corpo estivesse gritando. Mas o meu espírito estava pronto. Eita, glória a Deus! O meu espírito estava pronto para combater ele. E a mensagem foi lida, a mensagem foi divulgada, e eu creio que quem assistiu, quem vai assistir ainda, vai ouvir Deus falando com ela, tá bom? Bota essa palavra no teu coração. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Então, se consagre mais, se entregue mais ao Senhor, porque o inimigo está fazendo de tudo para tentar destruir aqueles que são escolhidos de Deus. Mas ele jamais vai conseguir, porque ninguém consegue destruir um escolhido de Deus, tá bom? Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e não se esqueça, às 6 horas da manhã tem oração e tem palavra para você começar o seu dia completamente blindado pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, fique todos com a paz do Senhor Jesus.